O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Olá, meus amigos, meus irmãos. Nós estamos hoje num programa muito especial. Nós vamos falar do nascimento de Jesus. Uma mensagem de Natal para seu lar, para sua casa, para sua família. Mas para falarmos do nascimento de Jesus, nós teremos que fazer uma linda e emocionante viagem no tempo. Nos encontrarmos naquele momento, lá atrás, onde Maria e José tiveram que sair da sua cidade, onde eles estavam vivendo, Nazaré, para ir para Belém. E nesse caminho, o que aconteceu? Vamos olhar como pano de fundo a estrutura espiritual que foi traçada para que se cumprisse uma profecia de 700 anos antes, que dizia que o Filho de Deus deveria nascer na cidade de Belém, que Belém significa a casa do pão, e o pão da vida, que é Jesus, iria nascer justamente nessa cidade, cidade de Davi. Vejam como espiritualmente Deus rege a nossa vida, porque eles tiveram que fazer que o rei, no caso, fizesse um decreto de recenseamento que todas as pessoas deveriam ir à sua cidade de origem para fazer um recenseamento. Isso queria dizer o quê? Como César Augusto era um excelente administrador, ele queria saber quantas pessoas tinham no seu território, quanto que elas ganhavam, qual a profissão delas, para que pudesse aí sim promover mais impostos, e angariar mais fundos. Mas, dentro desse contexto, Davi, que era a cidade de descendência de José e de Maria, eles teriam que subir até a cidade de Belém. Ora, meus irmãos, com essa lei, José obrigatoriamente teria que fazer essa longa viagem, 136 quilômetros, e como o texto bíblico diz, subindo. Então ele teve uma caminhada difícil para aquela época, uma caminhada árdua por caminhos estreitos, ruas, estradas estreitas, para chegar até Belém. E aquilo demoraria quase que uma semana. Porém, Maria, que ela decidiu ir junto com José. Aí fica o primeiro ensinamento. Nós estamos falando do Natal, que é família, sobretudo a união da família, para celebrar o nascimento do Salvador. E para termos uma família unida tem que ter o quê? Nós temos que ser companheiros uns dos outros. Maria nos mostra justamente isso, porque ela foi companheira de José. Mesmo estando prestes a dar à luz, ela decidiu ir com José até a cidade de Belém. Imagina naquele tempo, no lombo de um burrinho, a mãe de Jesus ali sacolejando, não tinha parada, não tinha banheiro, e subindo. E aquilo foi uma viagem que se tornou ainda mais exaustiva para Maria, mas ela foi companheira. Como José também foi companheiro de Maria, porque ele não foi correndo, ele foi tendo toda a paciência, parando quando necessário. Maria descia do burrinho, muitas vezes ia caminhando, ele ia amparando, porque na vida de um casal tem que ter companheirismo. E eles estavam então seguindo aquela viagem árdua, difícil, e quando ele chegou na cidade de Belém, a cidade estava lotada, Muitas pessoas estavam indo lá com o mesmo propósito. Porém, o texto sagrado nos fala que não existia nenhuma hospedaria, nenhum lugar. A cidade estava lotada, não havia lugar para Jesus. Outra pergunta que fica em nossa mente. Existe hoje, nesses dias corridos que nós estamos passando, nesses dias que nós preocupamos muito, às vezes, não, tem que trabalhar, não tenho tempo, o horário livre que eu tenho é para fazer uma academia, ou para ir no cinema.
E aí a grande pergunta: existe também um lugar para Jesus na sua vida? É isso mesmo. Lá em Belém não tinha lugar para Maria e Jesus, não tinha lugar para Jesus ali para se instalar, para Maria dar à luz à criança. Será que tem lugar para Jesus na sua vida? O seu lar, você tem feito o culto do lar? Você tem juntado a sua família? Você tem ido à sua casa de oração? Você tem ido ali depositar a sua fé na sua igreja, no seu templo, na sua casa espírita? Tem tido lugar para Jesus na sua vida? Mas o texto nos revela que então eles encontraram um lugar e provavelmente era a casa de um parente, né, já que não existia aquele sistema de hotelaria, e o parente arranjou lá um quarto naquela casa. Não era bem um quarto, era um cômodo onde ficavam ali os animais, para que Maria e José pudessem descansar e ali dar à luz a uma criança, que é o estado que Maria estava. E aí nós vamos encontrar nos evangelhos apócrifos que nos fala que onde eles estavam era um lugar como uma gruta, que é muito comum naquela região. E que a partir do momento em que Maria pisou na gruta, que era escura e fria, a gruta se aqueceu e se iluminou para receber a mãe de Jesus. Ora, e não passou muitas horas, eles ali alojados, estabelecidos, descansando da árdua viagem, quando começaram os primeiros sinais, as contrações, anunciando que a vinda do Senhor estava ali próxima, batendo a porta, e era a hora do nascimento de Jesus. E o texto bíblico faz uma linda revelação que naquela mesma região tinham pastores no campo. Lógico, se existiam pastores no campo, devia ser o verão, alguma época boa, porque senão não existiriam os pastores para cuidar das ovelhas. E, em prol disso, foi anunciado aos pastores que os anjos do céu, olha que coisa linda, apareceram aos pastores que estavam no campo anunciando a vinda do nosso Salvador. Eles disseram: olha, não temas, porque a glória de Deus cairá sobre todos vós. Quando o anjo fala não temas, nós vamos refletir sobre essa palavra, porque o anjo Gabriel falou para Maria: não temas, Maria, o Espírito Santo vai conceber o Filho de Deus em você. E vou depois falar para José: José, não temas, porque realmente Maria está grávida do Espírito Santo de Deus. Agora os anjos estão dizendo: não temas, porque a glória de Deus estará sobre nós. É sobre isso. A glória de Deus estará sobre todos nós, no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, com sua família, porque está iniciando um novo ciclo com o nascimento de Jesus. Não importa a data, se for em dezembro, outubro, novembro, o que importa é que ele nasce e renasça continuamente em nosso coração. E é claro que a glória de Deus vai estar conosco. Se Deus estiver conosco, tudo é possível. Aquele que crê, tudo é possível, aquele que possui a glória de Deus em si. E assim, naquele momento, foi nascendo o Filho de Deus, um menino Jesus, que foi colocado no lugar. Não era uma manjedoura, como a gente vê nos presépios de madeirinha, não. Era como se fosse um tanque ali esculpido na pedra, que foi colocado ali, envolto a panos, e ele ali ficou como se fosse repousando por algum tempo. Era como se fosse um berço improvisado. E logo depois, já se passaram algum tempo, alguns dias, chegaram aí sim os sábios do Oriente. Quem eram? Eram os que nós conhecemos como os 3 reis magos, que vieram trazer presentes a Jesus: ouro, incenso e mirra. Para isso tudo tinha um grande simbolismo, que seria o ouro pela realeza de Jesus, o incenso, que significava a espiritualidade, o Espírito Altíssimo do Filho de Deus na terra, e a mirra, que era usado, no caso, quando se ia preparar um corpo para ser sepultado, e isso era um simbolismo daquilo que Jesus iria sofrer por cada um de nós. Amados irmãos, nós temos no nosso dia a dia, vivemos com várias experiências espirituais, provações, dificuldades. Mas agora estamos chegando ao final de uma caminhada. E nesse final da caminhada, nós queremos que Jesus nasça e renasça no nosso coração, para que nós tenhamos
Ele sempre vivo ao longo dos anos vindouros. Que Ele possa abençoar o seu lar, a sua família, o seu trabalho e que Ele, na noite de Natal, seja o principal personagem dessa sua reunião familiar. Antes de você celebrar, faça uma oração com a sua família, deem todas as mãos. Vamos celebrar o nascimento do Salvador nessa linda e encantadora noite de Natal. Bom, terminamos aqui a mensagem, mas o programa hoje está muito bacana e é especial. Não muda de canal, não. Eu vou só chamar aqueles que patrocinam esse programa e já estarei de volta. Inicia a mais tradicional loja infantil de nossa cidade, Anriade, a primeira loja de criança e enxovais para recém-nascidos da Rua Teresa. O melhor preço e um atendimento carinhoso para as mamães só na Anriade Moda Infantil, no início da Rua Teresa, esquina com Visconde de Bom Retiro. Anriade, desde 1977, com preços imbatíveis. Centro Empresarial Alberto Pereira Dias, o lugar certo para o seu empreendimento. O espaço está passando por uma total modernização e atraindo novos negócios como consultórios médicos, escritório de contabilidade, advocacia e muito mais. As salas comerciais se adequam às suas necessidades e estão prontas para ficarem com a sua cara. O shopping ainda oferece amplo estacionamento e segurança 24 horas, 3 elevadores sendo um panorâmico, praça de alimentação e banheiros de visitantes, preços acessíveis com muitas comodidades e facilidades. É a opção perfeita para quem deseja trabalhar ou investir. Tudo isso na Rua Teresa, apenas 4 minutos do centro de Petrópolis. Chegou a hora de tornar o seu sonho realidade. Conheça o novo conceito do Centro Empresarial Alberto Pereira Dias. Oi pessoal, eu sou a doutora May e eu sou biomédica esteta. A biomedicina estética é uma parte da biomedicina em que visa cuidar do paciente, a saúde, o bem-estar e a beleza dele, fazendo com que a gente consiga corrigir diversas funções que acontecem com o decorrer da vida, como por exemplo o envelhecimento ou disfunções corporais. Invista em você, invista na sua autoestima. Vem aqui no consultório me fazer uma visita que eu tenho certeza que eu tenho um tratamento que cabe no seu orçamento. Bem-vindo à Rua Teresa, o maior polo comercial a céu aberto do estado do Rio de Janeiro. Com 1.200 lojas, geramos mais de 30 mil empregos diretos e indiretos, consolidando nossa marca como um dos principais polos atacadistas do Brasil. Segurança é prioridade em nossa cidade. Petrópolis é a cidade mais segura do estado e nossa Rua Teresa conta com um sistema exemplar de segurança com câmeras de vídeo monitoramento e rondas policiais constantes, garantindo tranquilidade para comerciantes e clientes. Estacionar na Rua Teresa é fácil e seguro, com 251 vagas disponíveis ao longo da via. No Centro Empresarial Alberto Pereira Dias, oferecemos cerca de 200 vagas, proporcionando conforto e segurança com monitoramento 24 horas. O Centro Empresarial Alberto Pereira Dias é o maior da Rua Teresa e o terceiro maior de nossa cidade imperial. Com uma vasta gama de empreendimentos, incluindo escritórios, clínicas, emissoras de TV,
estúdios de gravação e mais. É o local ideal para seu investimento. Aqui, você encontra oportunidades únicas de investir em lojas e salas comerciais, em um ambiente que une tradição e modernidade. Venha fazer parte do sucesso da Rua Teresa e do Centro Empresarial Alberto Pereira Dias. E leve seu negócio a um novo patamar. Rua Teresa, o coração comercial de Petrópolis, pronta para novos investimentos. Olá, me chamo Ricardo Cruz, sou fotógrafo de moda profissional há mais de 30 anos. Apaixonado por Petrópolis, onde nasci, realizei várias campanhas para marcas locais em Milão, Bruxelas, Paris e Nova York. Hoje resido no Rio de Janeiro, onde atendo clientes de moda, publicidade, modelos e noivas. Minha visão agrega o clássico e a modernidade, criando uma atmosfera única e exclusiva. Trabalho com os melhores profissionais de beleza, make-up, cabeleireiros, para que todas as campanhas e ensaios tenham uma qualidade superior. Aguardo seu contato para marcar um encontro e discutir os detalhes da sua produção. Estúdio Ricardo Cruz, 23 21 964 275585. Conheça o trabalho da doutora Mei Wong, referência em biomedicina estética. Com formação sólida e técnicas atualizadas, ela une ciência, precisão e cuidado em cada procedimento, seja no rejuvenescimento facial, nos protocolos corporais ou nos tratamentos personalizados. Doutora Mei entrega resultados naturais e seguros, com atenção aos mínimos detalhes. Realce sua beleza com responsabilidade, técnica e acolhimento. Agende uma consulta e descubra o que a estética pode fazer por você. Olá, meus amigos. Agora aquele momento para lá de especial. Quero mostrar a vocês como foi o Natal do Lar Dom Inácio. Nós praticamos no Lar Dom Inácio um Natal permanente. É um Natal dos 12 meses do ano. Esse é o verdadeiro espírito de Natal, em que o nosso grupo se une para doar carinho, amor, afeto. Mas nessa data especial, o nosso Papai Noel se fez presente para abraçar as crianças, doar sempre um presentinho novo naquela magia do Natal, para encantar as crianças e, é claro, todos os nossos assistidos também receberam os seus presentes, como receber os frangos de Natal, uma cesta básica muito reforçada, panetones. Tudo isso para fazer com que, na noite de Natal, também as famílias carentes possam receber um carinho especial, possam estar juntos e lembrar da nossa família do Lar Dom Inácio, que procura sempre estar próximo dos nossos assistidos, cantamos com eles, abraçamos a eles, fazemos de cada momento nosso, junto com os nossos assistidos, uma grande confraternização. A todos vocês que nos ajudam nessa caminhada, que nos ajudaram a fazer essa linda festa de Natal para mais de 300 crianças e mais de 100 famílias carentes. Nós queremos, do fundo do coração, agradecer a todos vocês por mais um ano estarmos juntos. E que a paz de Deus esteja no coração de cada umzinho de vocês. Não muda de canal não, hein? Chegou a hora das perguntas, matar a sua curiosidade sobre vários temas, direto para lá, Eduardo Dias responde. Olha, voltando agora ao tema das perguntas que se acumularam, né? Porque o nosso programa mudou um pouquinho de formato, mas vamos lá então. Primeira pergunta que me fazem, e essa é muito legal. E olha, tem tudo a ver com o tema de hoje. Nós não estamos falando sobre Natal? Natal não é família? Olha a primeira pergunta que me fazem. Por que cair nessa família? Né? Por que cair nessa família? Às vezes você parece que está um peixe fora d'água, né? Você não se encaixa ali naquela família que você nasceu, mas não houve erro estratégico, não. A espiritualidade não erra.
Você caiu nessa família porque é dentro dessa família que você terá que aprender grandes e valorosas lições. Paciência, tolerância, humildade, resignação. Muitas vezes você caiu nessa família para que você aprendesse a lição, mas por outro lado você também pode ter caído da família para alavancar essa família espiritualmente falando. Por isso que às vezes você se sente meio deslocado, mas não é não. Existe um planejamento do motivo pelo qual você caiu nessa família, você nasceu nela. Em outros casos, muitas vezes é um compromisso assumido na espiritualidade de um resgate para você conseguir, vamos dizer assim, resolver questões de suas vidas passadas. Assista essa explicação que você vai entender direitinho. Que tal a sua família? Bacana? Só gente legal? Ninguém com problema? Não tem nenhum cunhado chato na sua família? Ninguém que bebe? Ninguém que acaba com o Natal, no meio da festa de Natal, fala uma coisa que dá um caos total? Não existe isso? Claro que sim, né? Toda família é uma família. E por ser uma família, tem um monte de gente diferente, que pensa um pouco diferente, ou pensa mais ou menos parecido, mas sempre há algum conflito natural, né? E aí você se pergunta, por que eu fui cair bem nesta família? Vou te dizer por quê. Porque você precisava cair bem nessa família. Não há erro. A família onde a gente está é o lugar que a gente precisa estar. A família onde a gente está é onde a gente deve atuar. Ali nós estamos com vários espíritos como nós que estão em processo de encaixe. Estão se conhecendo, retomando a relação, fazendo por estar juntos e melhor. O nosso compromisso nessa encarnação, em grande medida, é nos darmos bem com as pessoas da nossa família. É compreendermos essas pessoas e viver bem com elas. Então, se você quer fazer caridade, faça a caridade. O Espiritismo prega, né? Fora da caridade não há salvação. Mas comece a caridade aonde? Na sua casa, na sua família. Quer entregar sopa na praça? Super na boa, faça, merece, é bom. Mas antes, como é que está dentro de casa? Como é que está a relação com seu marido, com a sua mulher? Como é que está a relação com seus filhos? Como é que está a relação com seus irmãos, com seus cunhados, com seus sobrinhos, com seus genros, nora, sogra, todo mundo, né? Essa relação importa muito. Nela a gente aprende muitas coisas. A gente aprende a moldar a nossa arrogância, o nosso ego, a nossa impaciência. Tudo ali é um laboratório de formação de gente. Nós e os que estão à nossa volta. Então não tem essa de eu não pedi para nascer. Pediu, precisava nascer. E precisava nascer nessa família. Não é comum numa família de gente muito bacana, já mais tranquila, mais evoluída, nascer um ovelha negra, sabe aquela história? Um cara complicado, atrapalhado. Por que esse aqui é tão diferente dos demais? Ele nasceu ali para que os outros o ajudem a ascender, ajudem a compreender as coisas da vida. Então, se você não é a ovelha negra aos demais, ajuda esse cara aqui a compreender, a andar com paciência, com calma, com boa vontade, com carinho, com amor. Você consegue, pelo seu exemplo. O contrário também acontece. Uma família de um monte de picareta e um cara bacana. Mesma coisa, esse cara veio para puxar esse povo para cima. A gente aceita essa missão. Então veja qual é o seu papel na família. Você é o chato da família? Pode ser. A gente sempre acha que os chatos são os outros. A gente é bem chato também, né? Então pense qual é o seu papel na família, como é que você está atuando na família, como é que você pode contribuir para a harmonia, para a paz na sua casa. Uma coisa mais importante que chegar em casa e fazer assim, ai, que gostoso, estou em casa. A casa deve ser mesmo um templo, um lugar tranquilo, gostoso, onde você se sente bem e onde os outros se sentem bem. A quem compete fazer uma casa tranquila? A você e aos demais que estão na sua casa. Mas você não consegue comandar essas pessoas, mas você consegue comandar a si mesmo. A gente consegue mudar o nosso modo de pensar, de falar e de agir para fazer com que a casa seja, de fato, um lugar harmônico. Tomara que as pessoas, ao irem à sua casa, falem assim, nossa, que lugar gostoso, como eu me sinto bem aqui. Dá uma paz interior, né? Quando você ouvir isso, você vai estar bem feliz. Vai saber que você está conseguindo fazer da sua casa um lugar que recarrega a bateria das pessoas. Cuide da sua família, cuide do seu lar, seja muito feliz. Bacana, né? Vamos então à segunda pergunta? Olha essa, como é que muito maneira também. A felicidade, como podemos consegui-la? Todo mundo procura a felicidade, não é verdade? Todos nós queremos a felicidade. Mas como conseguir? Meus irmãos, repara só,
existe uma diferença, né, em você estar alegre, porque a alegria ela é momentânea. A alegria ela é passageira. Você hoje está alegre porque você ganhou uma roupa nova. Você hoje pode estar alegre porque você conseguiu trocar de carro. Mas a alegria é passageira. Já a felicidade é uma conquista diária pelo nosso bem-estar, pela nossa felicidade interna. E isso vem muito do que nós temos aqui dentro da nossa cabeça. Como é que você encara a vida hoje? Como é que você encara as dificuldades? Tem pessoas que nunca são felizes porque veem tudo como se fosse um dia cinzento, um dia de chuva, vê tudo com dificuldade, vê tudo com pessimismo. Se você for otimista, se você tiver um olhar positivo das coisas, você vai ser feliz. Então, assista essa explicação que você vai entender direitinho a diferença e como conquistar a sua felicidade. O que nós todos queremos na vida? A gente quer uma coisa só. Todos nós queremos ser feliz. Está todo mundo atrás, em busca da tal da felicidade. Mas o que é felicidade? O que é felicidade para você? O que é felicidade para mim e para o outro? Será que é a mesma coisa? Qual é a diferença entre felicidade e alegria? Felicidade é uma coisa, alegria é outra ou é a mesma coisa? Vamos começar por aí? Felicidade é uma coisa diferente de alegria. Alegria é uma coisa momentânea, espontânea, que aconteceu naquele instante. Você ficou muito alegre por alguma coisa. Ou por alguma coisa que alguém te disse, por alguma coisa que você descobriu, por alguma coisa que você ganhou, alguma coisa que você comprou outra vez. Isso é alegria. É muito gostoso, mas é efêmero. Foi naquele momento. Felicidade é uma coisa muito mais prolongada, muito mais equilibrada. Felicidade é um estado de ser, um estado de espírito. É você se manter equilibrado, alegre, tranquilo, feliz, a despeito das dificuldades da vida. Mas a gente confunde um pouco as coisas. A gente fica numa busca tão forte, tão pilhada pela felicidade, que talvez isso nos atrapalhe a própria felicidade. A busca pela felicidade, se for tão doidaça, talvez atrapalhe a própria felicidade, porque a gente fica numa febre em busca da felicidade. Vamos pensar o seguinte, a felicidade não se compra, não há um lugar para você comprar. Se você comprou um sapato que você queria, você tem um momento de alegria. Se você comprou uma casa que você queria, puxa, uma tremenda alegria. Se você conseguiu um emprego que você estava atrás, claro que isso é bom, claro que isso é uma alegria. Agora, a felicidade, mais uma vez, é uma coisa de longo prazo. Então, como é que a gente garante a felicidade? A pergunta que vem aí é outra. A felicidade, ela está dentro da gente ou fora da gente? São fatores externos que garantem minha felicidade ou são fatores internos que vão garanti-la? O que está fora, você não consegue mexer com isso. Você consegue lidar com os fatores externos para minimizar a chateação, o trauma, o aborrecimento. Mas o que garante felicidade são os fatores internos. Como eu reajo com as coisas. Como eu reajo com relação a tudo que está à nossa volta. As pessoas reagem igual de uma pessoa ou de outra pessoa? Na mesma situação, vamos dizer assim, sei lá, a pessoa perdeu o emprego. A reação de duas pessoas perdendo o emprego é a mesma? Morreu um filho de alguém. Uma mãe e outra mãe, morreu o filho. As duas reagem igual à morte do filho? Claro que todo mundo sente, claro que todo mundo fica chateado. Mas uma reage de um jeito, outra de outro. Por quê? Porque uma aprendeu a lidar com as dificuldades da vida melhor que a outra. Uma se acaba, a felicidade vai toda embora. Outra fica triste, vai sentir falta do filho, mas compreende que é natural morrer, que todos morreremos num momento ou outro. E ela leva de uma forma diferente os problemas. Aliás, essa é a grande beleza do Espiritismo. O Espiritismo não tira os problemas da sua vida. Não tem como. Mas ele nos ajuda a olhar os problemas de uma forma diferente e a lidar com eles de uma forma bastante melhor. Então, se nós queremos ser felizes, o que importa é pensar sobre nós mesmos. Como é que eu reajo às coisas? Como é que eu vejo o meu entorno? Como é que eu ajo no meu entorno? Como é que eu ajo com as coisas difíceis? Como é que eu valorizo as coisas interessantes? Para que nos pequenos momentos, nas pequenas coisas da nossa vida, cada pequena coisa seja um acrescer à nossa felicidade. Esse equilíbrio, essa paz, esse modo de levar a vida, que não tem nada de chato, de parado, não. Só tem menos para cima e para baixo, né? Uma coisa mais estável, e isso é felicidade. Então procuremos, no nosso entorno, o que é que nos chateia, o que nos faz aborrecidos, trabalhemos com essas coisas. Uma dica preciosa no finalzinho desse programa. Vale a pena você prestar atenção na sua vida. Você estava bem, estava tudo certo, tudo legal, de repente você ficou chateado, como diria meu pai, antigamente eles falavam que você ficou amargurado, né? O que foi que te chateou? Estava tudo bem até agora há pouco, o que mudou? Quando você identifica, olha para trás, identifica o que é que mudou, aí você consegue atuar. E a hora que você atua no que está te chateando,
pronto, tudo melhora. Não é que tudo na sua vida vai ficar perfeito, mas você consegue agir com relação àquilo. E lembre-se que é agir em mim mesmo, não é no outro, mudando alguma coisa em mim que me garanta felicidade. Feliz seja você. Bom, meus queridos, chegamos ao fim. E eu quero, acima de tudo, agradecer a cada um de vocês por sua audiência, por vocês que participam dos trabalhos do Lar do Inácio, das nossas reuniões públicas. E nesse programa de Natal, quero desejar a todos vocês um Feliz Natal com Jesus no seu coração, com Jesus no seu lar, na sua família, no seu trabalho. Que ele possa nascer e renascer ao longo desse ano vindouro que está chegando. E que nessa noite de Natal o seu lar seja enormemente abençoado. Da família do Lar do Inácio para a sua família, nós desejamos um Feliz Natal. E nos encontraremos em breve no Lar do Inácio, tenho certeza disso. Fiquem com Deus e uma ótima semana para todos.